A morte sempre foi um dos maiores mistérios da humanidade. Desde os tempos mais antigos, buscamos entender o que acontece quando o nosso corpo para de funcionar. Será que simplesmente deixamos de existir? Será que há um outro plano nos esperando? E se houver, como ele funciona? Independentemente da crença ou do que cada um escolhe acreditar, todos nós, em algum momento da vida, já refletimos sobre esse tema. O desconhecido desperta curiosidade, mas também pode gerar medo. E é justamente esse medo que, muitas vezes, nos impede de enxergar a morte como algo natural. O que muitas tradições espirituais ensinam é que a morte não é o fim, mas sim uma passagem. Algo que faz parte de um ciclo muito maior, que não termina quando o corpo físico se apaga. Há inúmeros relatos de pessoas que tiveram experiências próximas da morte e voltaram com histórias surpreendentes. Algumas descrevem um sentimento profundo de paz, uma luz acolhedora, ou até mesmo encontros com entes queridos que já partiram. Outras sentem apenas um desligamento suave, como se estivessem acordando de um sonho. Mas será que tudo isso pode ser explicado apenas pelo cérebro? Será que essas sensações são apenas alucinações químicas do nosso organismo ou há algo muito maior acontecendo? No vídeo de hoje, vamos explorar o que a espiritualidade tem a dizer sobre a morte. Vamos entender o que realmente acontece no momento em que deixamos o corpo, o que há do outro lado, e como essa compreensão pode transformar a forma como vivemos agora. Antes de começarmos, obrigada por você estar assistindo a esse vídeo. Eu me chamo Eduarda e esse é meu canal Despertar Divino. Te convido a curtir esse vídeo e se inscrever no canal para ter acesso a temas relacionados à espiritualidade, expansão da consciência e principalmente sobre o despertar espiritual, já que semanalmente eu trago vídeos inéditos aqui para o canal. A morte, do ponto de vista biológico, é um processo inevitável. O coração para de bater, o oxigênio deixa de circular pelo corpo e, sem ele, as células começam a morrer. Mas algo curioso acontece nesse intervalo entre o último suspiro e a completa inatividade do organismo. Estudos indicam que, mesmo após a parada cardíaca, o cérebro continua funcionando por alguns instantes. Há registros de atividade elétrica acontecendo por até 30 segundos depois da morte clínica. Isso significa que, nesse curto período, a consciência ainda pode estar ativa de alguma forma. Muitas pessoas que passaram por experiências de quase morte relatam sensações que desafiam qualquer explicação científica. Algumas dizem ter visto seu próprio corpo de cima, observado médicos tentando reanimá-las, ou escutado conversas que aconteceram ao redor, mesmo estando inconscientes. Outras descrevem passagens por túneis de luz, reencontros com pessoas queridas ou uma sensação de paz inexplicável. A ciência ainda não tem uma resposta definitiva para esses fenômenos. Alguns pesquisadores acreditam que são apenas reações químicas do cérebro, tentando processar a falta de oxigênio. Outros defendem que essas experiências indicam que a consciência pode existir além do corpo físico. O fato é que, mesmo com tantos avanços na medicina e na neurociência, ainda não conseguimos explicar completamente o que acontece no instante em que a vida termina. E é justamente aqui que a espiritualidade entra, oferecendo uma perspectiva que vai além do funcionamento do corpo e nos convida a enxergar a morte como uma transição e não como um fim absoluto. Se a morte fosse apenas o fim, por que tantas pessoas ao redor do mundo relatam experiências de consciência além do corpo? Por que algumas descrevem cenários tão vívidos e coerentes, mesmo quando a atividade cerebral já deveria ter cessado? A espiritualidade sempre enxergou a morte de uma forma diferente da ciência. Para muitas tradições, o que chamamos de morte é apenas uma passagem, uma transição entre estados de existência. O corpo físico pode parar, mas a consciência continua, como se estivesse atravessando uma nova porta. Existem relatos de pessoas que, ao saírem do corpo, experimentam uma liberdade indescritível, como se tivessem se desprendido de um peso enorme. Algumas dizem sentir uma expansão da percepção, onde tudo ao redor parece mais claro e nítido. Outras relatam que não há medo, apenas um profundo estado de paz. Essas descrições sugerem que a morte não é uma interrupção brusca, mas sim um processo gradual. Como quando um dia termina e a noite começa, não há um único segundo em que tudo muda de repente, mas sim uma transição suave, de um estado para outro. Mas o que exatamente acontece nesse momento? O que se sente ao deixar o corpo? Essas experiências variam de pessoa para pessoa, mas muitos relatos espirituais descrevem sensações semelhantes, como se houvesse um padrão no processo de desprendimento da matéria. O instante em que a vida física se encerra é descrito por muitas tradições espirituais como um momento de libertação.
O corpo para, mas a consciência não se apaga imediatamente. Muitas experiências espirituais relatam que, ao se desprender do corpo, a pessoa sente uma leveza profunda, como se estivesse acordando de um longo sonho. Há quem descreva uma sensação de flutuação, como se estivessem observando tudo de cima. Algumas pessoas relatam enxergar seus próprios corpos e o ambiente ao redor, mas sem medo ou sofrimento, apenas com curiosidade e uma calma inexplicável. Outros falam sobre uma espécie de chamado, como se algo os convidasse a seguir adiante. Esse processo, no entanto, não acontece da mesma forma para todos. Algumas consciências demoram a perceber que já não estão mais no corpo físico. Isso pode acontecer por causa de apegos emocionais, medos ou até crenças que dificultam a aceitação da transição. Em casos assim, muitos relatos espirituais sugerem que existe algum tipo de auxílio nesse momento, presenças que ajudam a guiar a consciência para onde ela precisa ir. Independente da forma como essa passagem acontece, um ponto parece estar presente em muitas descrições. A morte não é um evento solitário. Seja por meio de memórias que se iluminam, reencontros ou sensações de acolhimento, tudo indica que há algo esperando do outro lado. Mas o que exatamente existe além desse momento? O que acontece depois que essa transição é concluída? Se a consciência continua depois da morte, para onde ela vai? Essa é uma das perguntas mais antigas da humanidade, e as respostas variam de acordo com diferentes tradições espirituais. Mas, apesar das diferenças, muitas descrições apontam para algo em comum: a existência de diferentes planos ou dimensões, cada um com uma vibração específica. Alguns relatos falam de um ambiente de muita luz, onde a sensação predominante é de paz e acolhimento. Outros descrevem paisagens que lembram o mundo físico, mas com cores mais vivas e uma atmosfera de leveza. Há também aqueles que dizem ser recebidos por entes queridos que já partiram, como se a vida continuasse em um novo cenário. Mas nem todas as experiências são assim. Há descrições de pessoas que, ao deixarem o corpo, sentem confusão ou permanecem ligadas ao plano terrestre por algum tempo. Isso pode acontecer quando há apego intenso à vida material ou emoções não resolvidas, dificultando a transição. O que parece determinar para onde a consciência vai após a morte não é um julgamento externo, mas o estado interno de cada um. Sentimentos como medo, culpa e apego podem criar uma experiência mais densa, enquanto uma mente tranquila e equilibrada tende a fazer uma passagem mais suave. Seja qual for o destino imediato, muitas tradições espirituais dizem que a morte não é um ponto final. Pelo contrário, é um momento de aprendizado e transição, onde o que carregamos dentro de nós define o próximo passo da jornada. E uma das partes mais fascinantes desse processo é o reencontro com aqueles que partiram antes de nós. Uma das ideias mais reconfortantes sobre a morte é a possibilidade de reencontrar aqueles que já partiram. Muitos relatos espirituais falam sobre um momento logo após a transição em que somos recebidos por entes queridos, guias ou presenças amorosas. Essas experiências sugerem que ninguém atravessa esse processo sozinho e que há um acolhimento do outro lado. Além do reencontro, há também o que algumas tradições espirituais chamam de revisão da vida. Esse momento não é um julgamento externo, mas uma oportunidade de compreender o impacto das nossas escolhas. Como tratamos os outros? O que aprendemos? O que deixamos de aprender? Essa reflexão seria essencial para o próximo passo da jornada. E o que acontece depois? Existem muitas teorias. Algumas falam sobre a continuidade da consciência em um novo plano de existência, enquanto outras descrevem a reencarnação como parte do processo evolutivo. A ideia da reencarnação sugere que a morte não é um fim, mas uma transição para uma nova experiência, onde a alma retorna para aprender, crescer e resolver pendências de vidas passadas. O mais interessante é que, independentemente da visão, todas parecem concordar em um ponto. O que carregamos dentro de nós no momento da morte influencia diretamente o que acontece depois dela. O medo, o apego e a culpa podem dificultar essa transição, enquanto a paz, a aceitação e o amor tornam o processo mais leve. Seja qual for o destino da consciência, a maior lição que podemos tirar disso tudo é que a forma como vivemos agora pode fazer toda a diferença na jornada que continua depois da vida. Compreender a morte sob a ótica da espiritualidade nos leva a um despertar profundo. Quando percebemos que a consciência continua, que existe um propósito maior por trás de cada experiência, passamos a viver de forma diferente. O medo dá lugar à aceitação, e a incerteza se transforma em busca por crescimento. Esse é o verdadeiro despertar espiritual. Compreender que a vida não termina, mas se expande, e que cada escolha que fazemos agora ressoa muito além deste momento. E para te ajudar a compreender melhor o despertar espiritual, eu preparei um e-book especial. Além da ilusão, abrindo os olhos da alma, o despertar.
Nele, você encontrará insights incríveis para conseguir atravessar as transformações desse processo com mais equilíbrio e clareza. E como um presente extra, você também receberá o e-book Guiando a Alma, As Fases do Despertar Espiritual, um bônus totalmente gratuito que te ajudará a entender cada etapa dessa jornada. O link está no primeiro comentário fixado deste vídeo. Agora eu quero saber de você. Me conta nos comentários. Qual é a sua visão sobre a morte? Você acredita que a consciência continua? Lembre-se também de se inscrever no canal para mais conteúdos como este e compartilhar este vídeo com amigos e familiares que também estão trilhando essa jornada. Obrigada por ter assistido até o final. Te espero no próximo vídeo. Paz, prosperidade e abundância para você. Como sugestão, veja também esse vídeo que separei especialmente para você. Clique na tela porque ele vai te ajudar no seu processo de despertar divino.